O Inter volta a vencer no Campeonato Brasileiro, passa a perseguir a vaga na Copa Libertadores de 2023 e tem alguns bastidores de chegadas e até mesmo das mensalidades do Internacional. Vamos falar sobre isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo beleza? Boa segunda-feira para todo mundo e boa segunda para muitos, não é mesmo? É verdade, boa segunda para muitos. O Internacional, ele se prepara agora para uma semana não só de descanso, mas também de trabalho para enfrentar lá na outra segunda-feira o Avaí e depois o Juventude. Então, meu amigo, tem muita coisa que vai acontecer essa semana neste bastidor, nesses corredores do Beira-Rio, principalmente nesta segunda-feira, último dia da janela, também ao longo da semana, porque tu vai entender agora quando eu te falar sobre isso nesse vídeo, tá? Antes de tudo, eu quero te dizer o seguinte: KTO é a minha parceira aqui, que tu pode pegar e durante a semana botar um dinheirinho no bolso e brincar. É demais brincar na KTO, tá? Então tu faz o seguinte, usa o cupom ERNEST. O cupom ERNEST te dá 20% de free bet, tá? Free bet é o seguinte, a KTO te dando aquela barbada, ó, vou te botar um dinheirinho na tua conta aqui para tu poder brincar, para tu poder entender o jogo, para tu poder conhecer bem as odds, como é que funciona tudo, e aí depois vir continuar, né, a brincar com a gente aqui. Assim, tu vai lá botar o código ERNEST no teu cadastro, botou o dinheirinho lá, botou 100 pila, por exemplo, tu vai ganhar 20 reais de bônus, de free bet, para brincar comigo aqui, beleza? O Internacional, que jogou muito bem ontem no Beira-Rio, venceu o Fluminense por 3-0, poderia ter sido 4, não fosse uma pataquada do VAR, da comissão toda de arbitragem, enfim, né, que pegou um impedimento de bunda do alemão, basicamente, né, mas não vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a atuação do Internacional. O Inter que foi bem, né, fez um tripé no meio campo com o Gabriel, o Depena e o Johnny. Foi muito bem pelo lado direito, juntamente com o Bustos. Foi muito bem também pelo lado esquerdo, investidas com o Wanderson. O Inter parece não ter sentido a ausência do Alan Patrick, a ausência do Tyson, a ausência do Edenilson. E, claro, um time muito bem consolidado, um time muito bem construído pelo Fernando Diniz, um time que joga e que estava sendo a sensação do Brasil, né, do país. O Mano fala sobre isso, inclusive na coletiva, né, que vencemos um time que é a sensação do país, um time que está consolidado já em diversas áreas do campo, que tem o Ganso, por exemplo, jogando demais. Enfim, o Mano deu uma valorizada boa e tem que valorizar mesmo, né? 3-0, uma resposta para a torcida depois da eliminação para o Melgar na quinta-feira. E agora a classificação é a seguinte: o Inter se mantém em sexto colocado, tá? O Inter se mantém na rodada, né? Começou a rodada caindo uma posição, porque o Atlético tinha passado o Inter chegando a 35, mas com os 3 pontos o Inter chega a 36, cola lá naquela galera que tá buscando G6, G4 e fica, o que é bom, né, a 3 pontos do vice-líder Flamengo, tá? Basicamente vai ser esse o Campeonato Brasileiro, né, meu amigo, porque o Palmeiras é praticamente o campeão já, só resta saber quando que vai ser, em qual rodada antecipada ele vai levantar a taça de campeão brasileiro, né? Não tenho nenhuma dúvida disso, né? A gente tá combinado que estamos fechados, né, que vai ser isso, né? Mas beleza. O Inter tem algumas coisas importantes para falar essa semana pelo seguinte, ó. A reunião do Conselho Deliberativo desta segunda-feira, ela deve ser importante para as questões financeiras do clube. E aqui eu vou te explicar por quê. O Inter, a direção do Inter encaminhou aos conselheiros um pedido de ampliação das mensalidades, né? O aumento das mensalidades, que as mensalidades dos sócios fossem aumentadas. Todo mundo está dizendo, né, da gestão, diz assim, é 10 reais, é 15 reais no máximo de cada associação. E nesse montante todo vai dar uma bolada grande por mês, claro, né, porque o Inter ultrapassou os 100 mil sócios e com isso o Inter espera pelo menos, ter a austeridade financeira, a tranquilidade financeira para seguir o ano, principalmente após a eliminação na Copa do Brasil, a eliminação na Copa Sul-Americana e o dinheiro que não vai entrar a partir dessas passagens, a partir dessas não passagens, né, dessas eliminações. A tendência é que não seja aprovado esse aumento, tá?
Por quê? Esse pedido da direção, ele foi feito já na outra reunião, ficaram então de analisar isso e a partir dessa análise trazer um parecer da Comissão de Relacionamento Social. Essa comissão, ela pede que não seja aumentado, ela diz não para o aumento das mensalidades e diz que o Inter tem que dar um jeito. A direção do Inter tem que pegar e pensar melhor como vai pegar esse dinheiro extra que quer buscar, né, a partir das mensalidades, ou então, na visão da comissão, não é para aumentar a parcela. Então a votação é hoje à noite. E aí por que eu tô falando disso? Porque agora tem outras questões. Ó, primeiro, o Inter agora na janela liberou muitos jogadores, né? Gustavo Maia agora, por exemplo, é o último que estava para ir para o Vasco, não vai para o Vasco, tá? Não vai para o Vasco, não se acertou para o Vasco, pode inclusive tá pintando em outro clube do Brasil ou até da Europa. A tendência é que ele não volte, tá, para o Internacional, tá? Mas era o último cara que tinha saído, né? Tinha o Bosquilha também que rescindiu. O Lisieiro pode estar indo para o Fortaleza. Lisieiro indo para o Fortaleza é mais também uma liberação na folha de pagamento. O Inter já mais ou menos baixou em torno de 2,5 milhões de folha, tá? E aí esses 2,5 milhões era para tentar aportar alguém mais de renome agora na janela, o que o Inter não conseguiu. Talvez consiga com o Charles Arangues. E aí, por isso que eu tô falando de finanças desde a reunião do Conselho Deliberativo, tá? Porque assim, esse dinheiro que o Inter pegou e economizou, o Inter consegue pegar e botar no Arangues ou num jogador de exceção, um jogador que chega e farda, não vai disputar posição, ele vai jogar, né? Por exemplo, um tripé do meio campo agora desse domingo teria sido o Pena, o Arangues e o Gabriel. Seria outro meio campo, né? Ainda que o Johnny tenha jogado muito bem. Então, esse é o argumento da direção. Baixamos, liberamos jogadores para ter barganha de salário, porque o Inter não tem dinheiro para ir lá e chegar e fichar um jogador de outro clube. O Arangues, segundo o empresário dele, o André Curi, ele foi liberado do Bayern. Ele foi liberado pelo Bayern, pode sair de graça a hora que tu quiser e com rescisão aqui do Bayern, beleza? Tem uma questão que é importante, tá? O que me disseram é que o Arangues, com tudo que vai ganhar, salário, luvas, bônus e tudo mais, como ele é um jogador livre, o Inter pode diluir essas bonificações, todos esses valores mensalmente. E tudo isso junto daria na casa de R$1 milhão, tá? E esse valor que seria o grande problema pro Inter. Por quê? Porque tem essa questão agora das mensalidades, que o Inter precisaria de dinheiro, tem a questão da Copa do Brasil, tem a questão da Copa Sul-Americana, tudo isso que eu falei para vocês. E que o Inter já vem com dificuldade financeira já há um tempo, principalmente pelo fato de ter atrasado o direito de imagem, inclusive, há uns meses passados, beleza? Outra coisa, esse milhão do Charles Arangues, tá? Ele poderia ser pago? Até poderia. Só que o Inter tem uma espécie de preocupação nessa continuidade da temporada. Porque o Inter esperava passar na Copa do Brasil. O Inter esperava os 4 milhões a mais que viria para os cofres do clube a partir da passagem à semifinal. O que não aconteceu. E aí isso também é um problema, tá? O Arangues, se ele estiver liberado, hoje, segunda-feira, dia 15, a janela se encerra. Então, o Arangues é o seguinte, tá liberado lá antes do dia 15, ele pode assinar depois do dia 15, não tem problema nenhum, porque ele seria um jogador livre no mercado. Agora, a partir disso, tem muita coisa que vai desenrolar ao longo dessa semana e ao longo aqui dos bastidores do Beira-Rio. Pode ter certeza. Então, se tu chegou até aqui, eu vou te pedir, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vem junto, porque tem muita coisa pra gente falar do Colorado essa semana. Valeu? Forte abraço! Tchau!